Olá, minha igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Glória a Deus. A nossa oração é que você esteja passando bem e na presença do nosso Senhor. Queridos, estamos em plena campanha de missões e eu já havia informado aos irmãos e aos amigos que estão nos acompanhando nas nossas transmissões pelas redes sociais, que se você, meu irmão, você, minha irmã, deseja fazer a sua doação para os nossos missionários que se encontram nos campos, você pode contar com o nosso apoio. Isso é para você que não está podendo sair de casa, você que por um motivo ou outro de pandemia ou outro motivo não está podendo ainda, por enquanto, estar nos nossos cultos. Então isso é para você, meu amigo. Se você deseja fazer a sua doação voluntariosa, a sua doação de amor, você pode entrar em contato com a administração da igreja, com a direção da igreja e está combinando um dia, um horário, e nós estaremos providenciando alguém para estar aí indo na sua casa buscar assim então a sua oferta. Ok, meus queridos? Meus amados, o nosso tema de hoje é porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu multiplico. E o nosso assunto de hoje, o assunto da nossa conversa, encontra-se em Mateus, no capítulo 18, os versículos são os versículos número 16 até o versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, capítulo 28, versículos de número 16 até o versículo de número 20. Jesus aparece aos 11 discípulos. Esse texto é chamado de o texto da grande comissão, o texto em que Jesus designa de fato e de verdade a tarefa, que é de fazer discípulos de todas as nações. O texto diz assim, versículo 16: Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus havia indicado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus queridos, este fato ocorreu, segundo alguns pesquisadores, uma semana após a ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos chegaram ao monte da Galileia, a um monte na cidade da Galileia, como Jesus já havia falado anteriormente. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 32, Jesus havia avisado aos seus discípulos: nos encontraremos na Galileia depois que eu ressuscitar. Depois de eu haver ressuscitado, nós nos encontraremos na Galileia. Este monte não é descrito, mas nós sabemos que é na cidade da Galileia. E é interessante que quando lá chegaram, versículo 17, Jesus já lá estava.
Quando eles chegaram, eles lá já estavam. E quando o viram, o adoraram. Quando viram Jesus, de imediato eles o adoraram. Mas tem aqui no versículo 17 uma frase, uma pequena frase dentro do versículo 17 que me chama a atenção. Mas alguns duvidaram. Alguns dos seus, alguns dos que ali estavam, duvidaram. Segundo alguns pesquisadores, havia mais pessoas além dos discípulos. A Bíblia não relata, fala dos 11, mas segundo alguns, havia ali outros além dos discípulos. Possivelmente sim e possivelmente não. Mas fato que a Bíblia diz é que alguns duvidaram. E é interessante é que eles duvidaram de Cristo mesmo estando diante dele. Mesmo vendo, duvidaram. Talvez estivessem como Tomé. E acredito eu que Tomé não estava incluído entre estes, os que duvidaram, porque Tomé já havia passado por isso. Em outros episódios, onde Jesus apareceu, Tomé disse: eu não creio, só vou acreditar se eu meter lá o dedo nas suas feridas, nas suas chagas, para me crer. E quando Tomé estava na sua dúvida, Jesus já aparece e diz: então tá bom, Tomé. Você já fez como você queira, meu querido. Olha aqui minhas mãos, olha aqui as minhas feridas. Talvez aqueles que ali estavam estivessem igual Tomé. E a dúvida, querido, ela é um tanto quanto perigosa. Mesmo vendo o Mestre ressurreto, mesmo diante dele, eles ainda duvidaram. Duvidar é não ter certeza, é o oposto da fé. Fé, o que é fé? É certeza das coisas que se esperam. Dá a entender, e entendemos assim, que aqueles camaradas não tinham esta certeza, não tinham esta fé, porque diante dele ainda tiveram dúvida. Aprendo aqui, querido, que a dúvida é muito perigosa, que a dúvida ela pode matar a nossa fé. E nós somos convidados a deixar de lado toda dúvida. Não seja incrédulo, mas seja um crente. É interessante que mesmo diante destas situações, de alguns terem dúvidas, Jesus deu sequência à sua missão. Mas Jesus continua a sua missão independente dos duvidosos. Então Jesus chega perto deles e disse no versículo 18: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. No meu entender, queridos, Jesus está dizendo assim: ei, eu venci. Eu venci, a morte não pôde me deter. Eu venci e eu estou aqui diante de vocês como eu havia prometido. Então, eu estou dizendo a vocês, todo o poder o Pai me deu, na terra e no céu, ou no céu e na terra. Não quer dizer que Jesus não tinha tais poderes como Deus, porque ele era e é Deus. Mas ele venceu a morte. E ele está dizendo para ele, ó, eu venci a morte e há propósito nisso. E o propósito, Jesus fala para eles no versículo 19. Primeiro Jesus diz, todo o poder o Pai me deu. Já provei, já está provado. Eu desci de lá e eu venci aqui também. Lá no céu eu já sou o vencedor. E eu já venci aqui também. Estou mostrando a vocês que é possível. Eu venci. Todo o poder o Pai me deu. Então, em nome deste amor e em nome desse tão grande poder que o Pai me deu, eu estou enviando vocês com esta grande segurança, com esta prova de que eu venci.
E Jesus diz no versículo 19, faz esse breve discurso mostrando para eles, para os 11, quem ele era, e ele então faz o pedido que é o pedido de toda uma vida, de toda a existência humana. E como é esse pedido? Está no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos. Isso aqui, amados, não é novidade para você. Você já ouviu isso inúmeras vezes de cor e solteado, até mesmo por este pastor que vos fala. Já falei disso aqui várias vezes sobre o ID de Jesus. Aqui estamos diante da grande comissão, da grande tarefa que Jesus deixou para a igreja. Qual é a tarefa, pastor? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos. Ensinando a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. O ID de Jesus tem como objetivo o multiplicar. A vinda de Jesus foi para buscar e salvar todos quantos haviam se perdidos, ou seja, todos nós estávamos desviados, desgarrados, andando cada um para o seu mau caminho. Então Jesus veio para buscar, ele veio para resgatar, ele veio para, com esse objetivo, multiplicar. O ID de Jesus tem como objetivo o multiplicar. E ele disse assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma observação, fazendo a seguinte pergunta: quem Jesus enviou? Quem Jesus envia? Todos, queridos, os que têm dúvida e os que não têm dúvida. Lá no monte estava os que tinham dúvida e os que não tinham. Para o grupo inteiro ele disse: vão e façam discípulos. Eu aprendo aqui, queridos, que o ir não é uma opção. O ir não é uma opção. Todos nós estamos indo de alguma forma ou de outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os nossos passos por este mundo vão ficar. O tempo passa, mas os nossos passos ficam. As nossas marcas, elas ficam. Mas o que devemos nos atentar é como estamos indo. Este é o ponto que nós temos que pensar. Porque ir, todos nós temos que ir. Temos que passar por aqui. Nós já estamos aqui e temos uma jornada e temos uma caminhada. No meu ir, eu querendo ou não, eu estou produzindo e deixando alguns resíduos. Estou deixando marcas. Eu preciso ir. Não tem hipótese de não ir. E no meu ir, eu deixo marcas. Mas é interessante pensar que marcas que nós estamos deixando. Que vestígios
nós estamos deixando aqui enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto andamos, enquanto vivemos, enquanto relacionamos, enquanto abraçamos, enquanto deixamos de abraçar, enquanto crentes, enquanto simpatizantes, enquanto membros de igreja, ou enquanto amigo de igreja, ou então até como um ateu. Mas eu estou indo. O ir não é opcional. O ir é um imperativo. Você precisa ir, você precisa viver e tocar a sua vida. O que temos que pensar é como estamos tocando a nossa vida neste indo, vivendo por este mundo. Porque o grande mandamento aqui, queridos, é o fazer. O fazer aqui neste texto ensinado por Jesus é que faz a diferença. O ir, todos nós temos que ir. Agora, o fazer discípulos é que faz a diferença. O que é fazer discípulos? Versículo 20. Fazer discípulos é ensinar a obedecer todas as coisas que ele ordenou. Você, talvez como crente ou não, você tem que ir. E o ir faz parte. A jornada. O ir é a jornada, é a caminhada. O fazer discípulos é que faz a diferença. O chamado de Jesus aqui é justamente esse: fazer discípulos. Fazer discípulos e ensinar a obedecer todas as coisas que ele ordenou. Então, amado, o que é fazer discípulos? Isso eu quero chamar a atenção dos irmãos e dos nossos amigos neste pouco tempo. Ensinar não é com palavras. O que Jesus quer nos transmitir aqui, o que eu aprendo com este texto. Precisamos chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que o ensinar, fazer discípulos, não tem muita coisa a ver com aquilo que falamos. Palavras não ensinam, palavras dão conhecimento. E palavras, como diz o pregador, são palavras e nada mais do que palavras. Regras também não ensinam, regras apenas delimitam. Pode até aqui ou até aqui. Isso não é ensinar. Informações não ensina. O nome já diz, mantém-se informado. O Google é super, hiper, mega informado, mas ele não faz discípulos. Teorias também não ensinam. Teorias não ensinam, são só hipóteses. E sejam elas quais forem, não passam de hipóteses, não passam de teorias. O que eu quero dizer com isso, querido, que eu entendo é que saber coisas sobre Jesus e falar sobre Jesus não prova nada. Eu saber coisas sobre Jesus e falar sobre Jesus, isto, amado, isso não prova nada. Você sabe que o diabo sabe tudo sobre Jesus, sabe quem é Jesus e ele não é discípulo de Jesus. O diabo sabe muito mais de Deus e a respeito de Jesus do que qualquer ser humano. Ele sabe tudo sobre ele. E a Bíblia até nos diz que ele sabe, ele estremece, mas ele não obedece. E se não obedece, não é discípulo. É sabido, querido, que no último dia muitos dirão: eu profetizei em seu nome, eu falei línguas em seu nome, eu fiz muitas curas em seu nome, Jesus. Eu expulsei muitos demônios em seu nome, Jesus. Eu fui o cara lá na terra, Jesus. E ele vai virar para você e vai falar assim: olha, não te conheço. Não faço a menor ideia de quem é você. Não sei quem são vocês, ou não sei quem é você. Porque estas coisas não provam
que você é um discípulo de Jesus. Você sabe, querido, que o discípulo é aquele que segue e que acompanha os passos do Mestre. Ser discípulo é estar sujeito à autoridade de Jesus. É muito mais do que saber coisas sobre Jesus e falar coisas de Jesus e fazer coisas para Jesus. Ser discípulo é estar sujeito à autoridade de Jesus. E quando eu estou sujeito à autoridade de alguém, eu me submeto a ele. O que eu quero dizer com isso? Que ser discípulo não é compartilhar conhecimento, é compartilhar vida. É isso, amado. É isso, meu querido. Não é você compartilhar conhecimento, o seu intelecto. Não é compartilhar aquilo que você sabe sobre Jesus, aquilo que você estudou sobre Jesus, aquilo que você ouviu sobre Jesus, ou aquilo que você fez sobre Jesus, ou aquilo que você leu sobre Jesus. Não é nada, isso não tem nada a ver com ser discípulo. Ser discípulo é compartilhar vida. Resumindo ainda mais, ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que a gente é. Entendeu, meu querido? Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que a gente é. É assim que as coisas funcionam no reino, querido. Fazer discípulo é você dizer: pode me imitar. Lembra do apóstolo Paulo? Foi Paulo que disse isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então fazer discípulo é basicamente isso, é você dizer assim: ei, você pode me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo não é palavra minha, é palavra do apóstolo Paulo. Fazer discípulo é você poder dizer isso, você pode me imitar. Não é o que eu ensino, não é pelas minhas regras, não é pelas minhas muitas informações, não são pelas minhas muitas teorias, mas é o ser bem simples em dizer: ei, pode pisar onde eu piso, pode seguir os meus exemplos, porque os meus exemplos eu não envergonho deles, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Ser discípulo é isso, é seguir o exemplo de Cristo. É receber a poeira do pé do Mestre, de tão próximo de Jesus que nós andamos. Isso é muito importante, querido. Saber coisas sobre Jesus e falar sobre Jesus não prova nada. O que prova é como eu vivo a minha vida. É como eu amo, é como eu me preocupo com o outro, é como eu me dedico ao outro, como assim como Jesus se dedicou. E então, querido, se eu sou discípulo, eu multiplico discípulo. Se eu sou discípulo, eu multiplico. Porque a minha vida fala muito mais do que as minhas palavras. Eu já disse isso e volto a repetir. Enquanto lemos a Bíblia, o amigo, o vizinho, o mundo lê a nossa vida. Eu falar que sou não é o que resolve. O que resolve é aquilo que eu de fato sou. Porque nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos aquilo que a gente é. E aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, ensina muito mais do que aquilo que eu falo. Vamos atentar a esta verdade, meu querido. Vamos viver mais para Jesus. Se possível, falar menos e viver muito mais para Jesus. Vá pregar o Evangelho, querido. Vá multiplicar, vai semear. Se for preciso, use palavras. As nossas ações e as nossas atitudes provam de fato e de verdade quem nós somos. Porque saber coisas sobre Jesus, isso não prova nada. Muitos naquele dia vão dizer: eu profetizei, eu falei línguas, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço.
Jesus conhece aquele que o conhece. Esse Jesus conhece. E quem Jesus conhece? Porque é discípulo. Não dá para conhecer de longe, só se conhece de perto. Então, se queremos multiplicar, se queremos fazer discípulos além das nossas ofertas, que sejamos a própria oferta viva no altar do Senhor, vivendo segundo os princípios que o nosso Mestre nos ensinou. E o princípio dele é um princípio muito simples e muito básico. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Ele, Jesus, amou. Assim, o multiplicar será uma consequência do nosso ir. Ir, todos estão indo, mas como estamos indo é que faz a diferença. Que estejamos indo, querido, que você esteja indo, semeando, fazendo discípulos com a sua vida, assim como foi com o nosso Mestre. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração, meu querido, em o nome santo de Jesus. Façamos discípulos com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso ir, fazendo até mesmo sem palavras, multiplicando, porque Ele me amou, eu multiplico, sendo um pequeno Jesus, assim como o nosso grande Jesus foi. Sejamos Jesus na vida de alguém, meu querido. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.